professor, clima quente da semana que antecede uma decisão é bom ou ruim para o Ercilus enfrentar o Marcílio às 4 da tarde? Eu particularmente, boa tarde, né, gosto desse clima, sou criado num clima quente, né, então estávamos sentindo saudades disso. Claro que você tem que ter um controle maior da carga de treino, porque o desgaste ele é maior naturalmente, né, nós estamos tentando dosar bem para que também a gente não passe do ponto. O clima quente, né, clima quente, clima bom, como vai ser essa semifinal, duas equipes grandes do futebol catarinense, que vem decidindo aí nos últimos anos, tanto Copa Santa Catarina como no próprio campeonato, chegando em fases decisivas. Mas nós estamos bem preparados, terminar bem essa semana para que a gente possa entender bem o jogo, entender bem a decisão e começar fazendo um grande jogo lá no domingo. Professor, ainda seguindo pela linha do Eduardo Ventura, boa tarde para você. Em relação à semana de trabalho ainda, a importância de ter a semana cheia, como bem disse o Ventura sobre o clima, o tempo está bom para realizar os treinamentos. O quanto é importante, porque no último jogo você descansa os seus principais jogadores, os que atuam vão bem, e agora gera uma dor de cabeça para tentar encaixar esse time que vai jogar contra o Marcílio Dias, né? Qual a importância de toda essa semana de trabalho? Perfeito. Uma semana importante de você trabalhar, de você testar as variações, como você bem frisou. Estamos trabalhando bem em duas frentes, né? Claro, a nossa equipe, as nossas características, o que nós podemos iniciar, o que nós podemos ter para durante a partida, também entendendo bem o que nós vamos enfrentar o Marcílio, né? Marcílio é uma equipe que tem as suas características próprias, então também saber onde a gente pode neutralizar esse adversário, onde a gente pode tirar de proveito em algumas dificuldades que ele tem, como todas as equipes têm. Então é importante, estamos fazendo bem, focado desde segunda, vamos ter aí praticamente 5 treinos com todos os jogadores à disposição para que a gente possa primeiro escolher a melhor equipe, a melhor estratégia, tanto para iniciar como para a sequência do jogo. Bom, os números da primeira fase, o Recife terminou com a melhor equipe e 90% de aproveitamento. Está aí a 11 jogos sem perder, uma primeira fase sem derrotas, chegando ao teu 22º jogo no Ercílio, só com 2 derrotas no teu currículo. Isso entra em campo para a hora de montar a estratégia de jogo também, porque tem um dos melhores ataques da competição e também uma das melhores defesas da Copa Santa Catarina. Jogo decisivo, né? Claro que os números eles te dão confiança, né? Mas eles não entram em campo. Porque eu falei para eles que tudo que nós fizemos foi para nos dar confiança, para mostrar a qualidade, principalmente do nosso elenco, né? Nós usamos praticamente todos os atletas e já visto que o último jogo com o Joinville nós conseguimos trabalhar quase 14 atletas diferentes e fizemos um bom jogo, no meu ver, talvez um dos melhores jogos dentro da competição. Então isso mostra que o trabalho está sendo bem feito e a montagem do elenco foi bem feita. Claro que agora zera tudo, né? Nós temos apenas a vantagem de decidir em Tubarão, mas essa vantagem ela só se faz se nós trouxermos um resultado para o jogo do segundo jogo, né? Então o primeiro jogo ele é fundamental, né? Mas assim, os números mostram uma equipe bem equilibrada. Então nós sabemos que o mata-mata, você ser forte defensivamente, ele é uma parte primordial, porque se nós, falei até para eles, se nós não levarmos gols, a chance de você conseguir a classificação ela é maior. Então nós trabalhamos bem, tanto essa parte defensiva como essa parte ofensiva, para que a gente chegue forte lá no domingo e consiga trazer um bom resultado para o segundo jogo. Professor, eu vi que você falasse também qual tem sido a conversa com o elenco durante os treinamentos, sempre tem aquela roda antes das atividades. O que você tem passado em relação a eles? E a questão do ajuste para essa segunda fase, agora a fase semifinal. O que realmente precisa ajustar no balanço que você faz na primeira fase? É o sistema defensivo? Não, nós fizemos os primeiros 4 jogos sem levar gols. Tínhamos feito 4 gols, né? E no segundo momento nós conseguimos aumentar o número de gols e consequentemente também aumentamos os gols sofridos. Então a tendência é quando você se expõe um pouco mais, você pode vir a errar um pouco mais também no sistema defensivo, ficar um pouco mais frágil, isso é normal. Mas no balanço geral foi bem equilibrado, 4-0 nos primeiros jogos e 8-4, se eu não me engano, nos 3 últimos jogos. O mesmo saldo, só que de circunstâncias diferentes. Detalhe, eu tenho alertado muito para eles que a gente já está acostumado, passamos por várias situações de mata-mata e é detalhe. Estudamos bastante já o adversário, estudamos nossos jogos, porque às vezes você passa ileso numa partida, mas o adversário tem chance, então você tem que corrigir isso, minimizar os erros, principalmente não dar
as oportunidades para o adversário nos nossos pés. Então, se nós formos para tomar os gols nas partidas, que é do jogo, a gente tome pela qualidade e pela construção do adversário, não por nossos erros. Então é isso que nós temos que bater bastante, que é muito detalhe, muita concentração. A parte física, técnica, a própria parte tática, ela já vem num processo de evolução. Então esses 2 jogos, principalmente esse primeiro aí, a parte mental ela é primordial. O adversário vem dos últimos anos, acho que é o adversário que hoje tem mais confrontos, né, com relação também ao próprio Figueirense. Esses embates demonstram que é uma competição muito competitiva, tanto catarinense quanto Copa Santa Catarina. E agora tem de novo, Ercílio e Marcílio. O que rola internamente, porque tem atletas que sabem do contexto das últimas temporadas, como minimizar esse impacto negativo no grupo. Eu acho que o campeonato catarinense, né, de uma forma geral, seja ele no estadual ou na Copa, ele é muito equilibrado. Haja visto que as equipes que às vezes classificam na primeira fase em posições inferiores, elas brigam com as equipes que classificam melhores, né? Esse ano foi assim no catarinense, o ano passado foi na Copa, então, como também as equipes que classificam em primeiro e segundo lugar também levam vantagem em alguns momentos. Então mostra esse equilíbrio. Quanto ao adversário, nós temos que pensar em passar para a final, né? Nós sabíamos que poderíamos enfrentar o Marcílio, do histórico aí dos 2 últimos anos, mas já ficou pelo caminho, é um outro grupo, né? Eu acho que serve também como uma motivação para quem está aqui, para todos nós, de buscar essa final, de buscar eliminar o adversário direto, né? E nós temos certeza que se nós conseguirmos esse êxito de chegar na final, nós vamos chegar muito forte, porque vão ser jogos dificílimos contra um adversário de qualidade que vai valorizar caso a gente consiga esse feito, que nós estamos confiantes para que a gente chegue forte, né? Então, claro, respeitar, saber que do outro lado tem uma equipe com jogadores qualificados, com jogadores acostumados a esse momento, né? O ano passado foi uma situação muito semelhante, então a gente tem que ter muita concentração, muita inteligência e, acima de tudo, muita confiança no que eles vêm fazendo no dia a dia, nos jogos, e pôr em prática, deixar o clima, claro, de responsabilidade, mas também de bastante leveza, para que a gente possa entrar em campo e fazer o melhor jogo possível e o melhor resultado. Professor, dadas as devidas proporções, a gente viu na terça e na quarta-feira a Copa Libertadores, o primeiro jogo praticamente definindo qual vai ser a próxima fase e a final. Queria que você falasse a importância deste primeiro jogo, que é aquela pergunta que o torcedor sempre faz, né? Para trazer aqui também, qual que vai ser a postura do Ercílio Luz nesse primeiro jogo lá em Itajaí? E assim, teoricamente as equipes que classificaram piores conseguiram resultado, né? E bons resultados, mas tiveram muitas dificuldades no primeiro momento, né? Tanto o Atlético como o Botafogo no primeiro tempo, muita dificuldade, e no segundo tempo, quando fez os gols, o jogo fluiu. Então é isso que eu passo para eles. Organização, independente do que aconteça dentro do jogo, as dificuldades você tem que ter organização. O primeiro jogo ele é muito importante, né? O segundo jogo ele só tem valia se o primeiro jogo ambas as equipes estiverem dentro do confronto, né? Nós vimos aí que a campanha do Peñarol ela acabou ficando por terra com um placar tão dilatado, mas nós temos bem ciência disso, nós vamos para vencer o jogo, né? Claro que dentro do jogo vai ter grandes dificuldades e conforme o jogo fosse desenhando, você tem as estratégias para você ir adotando, mas nós vamos para tentar vencer o jogo, para trabalhar para vencer o jogo, não vamos mudar do que nós temos feito dentro da competição, claro que com uma dose de mais responsabilidade, às vezes um risco que você não tem necessidade de correr por ser um jogo decisivo, mas nós vamos lá com o que nós vamos ter de melhor para iniciar o jogo, o que nós vamos ter de melhor para as substituições e dentro do que nós fizemos dentro do campeonato. Uma equipe que tenta jogar futebol, tenta propor o jogo, sabe que em alguns momentos isso é difícil pela qualidade, pela imposição do adversário, pela torcida, mas nós vamos trabalhar dentro do que nós fizemos dentro dessas 7 partidas. Ainda na última partida a gente observou uma dupla de volantes ajustadas e bem treinadas, tanto Caleb quanto o Emanuel, que evoluiu muito com o teu trabalho aqui nessas oportunidades que está dando para ele. Isso é um projeto que está sendo trabalhado internamente do clube, essa minutagem para esses atletas, o Caleb é do Cuiabá, o Ercílio é do clube? Eu acho que os jovens, né, se você tem no último jogo nós jogamos, acho que nós tivemos 8 jogadores com menos de 22 anos.
né? Tanto os nossos do clube como o próprio Caleb, o próprio Café, que é um jogador que chegou, o próprio Léo Herrera, que é da nossa base, mas também passou por outras situações, o Peruque. Então eu acho que o futebol se dá dessa maneira, né? Nós temos hoje um grupo de 24, 25 jogadores, sendo que nós temos aí 10 jogadores com menos de 22 anos. Isso faz com que você possa ter um investimento maior nos jogadores, entre aspas, contratados, porque os jogadores mais jovens, o valor mensal é mais baixo, porque estão começando a carreira, então é importante. Você pode projetar um jogador para o futuro ser vendido e angariar fundos para o clube, né, que também é importante. Então é isso, é o que eu falei, o primeiro jogo aqui dos dois contra o Concórdia sentiram um pouco o ritmo de jogo, os dois que tiveram que sair do jogo, né, já lá em Joinville já conseguiram suportar o jogo, foram os dois jogadores que tiveram maiores distâncias percorridas dentro do jogo contra o Joinville, e é o processo. Falando um pouco do jogo do Joinville, nós ficamos muito contentes, né, com o desempenho, e é o que eu falei para eles, né, para domingo qualquer situação pode acontecer, nós não sabemos ainda quem vai iniciar, nós temos ideia, mas você não sabe porque até no sábado pode ter problemas físicos, pode ter alguma contraventura aí dentro do trabalho, e quem estiver preparado vai estar em condições. Então todos estão aptos hoje para iniciar essa partida, e nós ficamos muito contentes com esses jovens tendo essas oportunidades. Professor, eu queria que você falasse também, não deixe de ser uma competição laboratório, o Ercílio Luz fez isso nesse último jogo, alguns testes, já pensando também no ano que vem, e chega agora o Luizão, lateral direito que vem da Votuporanguense, queria que você falasse um pouquinho sobre a chegada dele, a importância, jogador alto, forte, foi bem no Marília, bem no Votuporanguense, queria que você falasse também um pouquinho, e se caso já esteja no bid até o final de semana, vai para o jogo, como vai ser? O Luizão é um jogador diferente de características, né? É um lateral de linha de 4, muito forte, muito alto, né? Diferente do Lucas e também do Café. Foi uma oportunidade de mercado que o clube viu nesse momento. Como ainda temos as condições de ser inscrito, ele vai ser inscrito, né? Não sei ainda se ele vai estar apto ao jogo, porque nós não queremos correr risco. Nós tivemos alguns problemas aí quando chegou o Alisson Santana, quando chegou o Fraga, que vinha principalmente o Fraga, muito tempo sem jogar. Então nós não vamos querer correr esse risco. Mas o clube não pode ficar só olhando a Copa Santa Catarina, até porque ela termina, se Deus quiser, para nós daqui 20 dias. Depois o clube tem o futuro, o Campeonato Catarinense, então uma oportunidade de mercado, um jogador diferente das características dos laterais que nós temos hoje. Como é que está a relação Ercílio, Eduardo e torcedor? Você tem notado, deu uma melhorada depois da Série D do Brasileiro? O pessoal ficou meio achando que era o Real Madrid, chegar na final da Champions League e não conseguiu acesso. Cara, eu mesmo nas dificuldades da Série D, eu particularmente nunca tive problema em relação à torcida. A gente sabe que futebol é resultado, né? A gente vê, claro, o torcedor na rua já te para mais, já te dá uma palavra de conforto, de euforia com o momento que nós estamos vivendo, mas isso aí faz parte, né? Faz parte, você estando bem, e é o que eu falei para eles, nós precisamos fazer um grande jogo lá em Itajaí, buscar um bom resultado para que a gente possa, no outro sábado aqui, trazer o torcedor em grande número para ser o 12º jogador. E o torcedor ele vai apoiar, isso aí vai ser aqui, vai ser no Flamengo, vai ser em qualquer lugar do mundo. Se a equipe estiver bem, o torcedor vendo que a equipe está sendo representada, ele está sendo representado dentro do campo, ele vai apoiar. Então, a relação boa, a relação torcedor que tem vindo, mesmo na Série D, na maioria dos jogos apoiou até o final, claro que vaiou a hora que tinha que vaiar, mas a gente está bem tranquilo e esperamos que fazer um grande jogo, trazer um bom resultado e que no sábado aqui, dia 2 de novembro, a gente possa fazer, quem sabe junto com o torcedor, a nossa classificação. Professor, ainda sobre a partida do fim de semana, a questão arbitragem te preocupa, porque a federação tem bons nomes no quadro, alguns estão trabalhando em divisões da área dentro brasileira, e tem um quadro ainda qualificado. Isso te preocupa com relação ao trabalho que vem sendo realizado para não prejudicar o que a gente pensa nesses dois jogos? Eu vou dizer o que eu falei no estadual. Para mim, a arbitragem catarinense talvez seja a melhor do Brasil, né, em termos de nomes. Nós temos hoje aí o Abate, que tem passado até o Braulio, no primeiro momento tem apitado grandes jogos, o Braulio apitando grandes jogos, o Bauerman, que era um árbitro que no cenário nacional pouco conhecido, esse ano deu
um upgrade, tem apitado Série A de brasileiro, né? Nós temos o D'Alonso, nós temos aí, eu vejo hoje aí o Sinésio, que é um bom árbitro, um cara sensato dentro do jogo, o Fernando Miranda, nós temos bons árbitros. Eu espero que a federação consiga, claro que tenha o remanejamento aí de jogos de Série A, de Série B, onde nossos árbitros têm bastante inserido dentro do processo, mas que eles consigam colocar um árbitro de bom nível, como tem sido, a Copa tem sido um bom nível de arbitragem, para que a gente possa trazer para os atletas o papel principal, né? Não para a comissão técnica, não para a arbitragem, não para o externo, mas sim para os atletas, para que eles dentro do campo possam decidir essa vaga na final. Na conversa do Departamento de Futebol, o Eduardo Souza, que representa, no caso, os gestores da SAF, algum tipo de cobrança em especial, algum tipo de atenção com relação ao que o Marcílio vive nesse momento da competição? Não, está todo mundo focado no título, né? Nós sabemos da nossa responsabilidade e tanto o presidente, o Pedro, nós do futebol, os jogadores, a conversa é uma só: buscar o título. Sabemos de todas as dificuldades, mas nós não podemos fugir da responsabilidade. Como do lado do Marcílio, do Concórdia, da Chapecoense, todos têm o objetivo de título. Então, nós vamos dar vida, continuar trabalhando muito, não baixar nossa guarda, muita responsabilidade, para que primeiro a gente busque a final. Eu acho que seria um final de ano muito bom para todos, uma final, e aí numa final é outro parâmetro, aí é uma decisão, muitas coisas podem acontecer, mas nós estamos muito focados desde o presidente, passando pela comissão de jogadores, staff, funcionários, para que a gente consiga essa final, que seria muito importante para todos. Professor, até em cima disso, queria que você externasse o clima do vestiário entre os jogadores, porque a gente viu lá contra o Marcílio naquele 3-1, o Alex Henrique fazendo a jogada do gol e o Matheus Henrique quase em cima da linha fazendo gol. E contra o Joinville a gente viu o Ingro quase fazendo gol no primeiro lance, o Alex Henrique fez o gol, sei que gerou risada no elenco e tudo mais. Como é que tem sido esse clima para essa semifinal? O clima leve? Vou falar uma coisa para você, nós temos um grupo muito bom, e o que eu tento administrar no dia a dia é isso, é fazer com que eles entendam a importância de cada um, né? Porque nós temos hoje aí 22 jogadores, no mínimo com condições de ser titular, só vão entrar 11, né? Mas é muito bom a amizade entre eles, a cobrança entre eles é muito grande, né? É importante você ter esses jogadores experientes. Nós temos aí 5, 6 jogadores aí que são o nosso carro-chefe de experiência, que já passaram por muitas coisas na vida e tem trocado, né? Eu até brinquei com o Ingro, falei, fica tranquilo que no próximo você rouba de alguém aí. O Matheus roubou do Alex, o Alex agora retribuiu, né? O Ingro retribuiu para o Alex, eu espero que daqui a pouco retribua para o Ingro e assim sucessivamente. Mas assim, ambiente bom, de responsabilidade e de mais do que isso, de parceria, né? Isso é o mais importante, é saber que quem vai jogar pode jogar hoje, amanhã é outro time. Foi assim durante a competição, ganhamos algumas peças aí na parte final, o caso do Alisson Santana, um zagueiro de um nível muito alto, que já voltou a treinar normalmente, já deve estar inserido dentro do processo, né? O Leonan, como vocês citaram, os volantes. Então nosso grupo é bom e o mais importante é a honestidade, um olhar no olho do outro, saber respeitar o companheiro, claro que buscando seu espaço, mas com muito respeito. Bom trabalho, e assim se forma campeões. Amém, vamos junto.